Pai, te agradecemos pelo teu favor, te agradecemos pela tua bondade e te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco todos os dias. Tua presença é real e nós louvamos o teu nome e pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito bom, muito bom. Bom, gente, me respondam, por favor, me respondam. Como é que você se sente quando você ajuda uma pessoa e ela demonstra ingratidão? Quando você faz o bem para alguém e essa pessoa demonstra ingratidão, seja por atitudes ou palavras, né? Como é que você se sente? Me diz um pouquinho, fala um pouquinho para mim sobre isso. Como é que você se sente? A Estela Pepeto disse, traída, me sinto traída. A Anice disse, tristeza, fico triste. Muito triste, disse a Salete. Otávio disse, decepcionado. Fabiana disse, fico chateada. A Lilian disse, tristeza. Como é que você se sente? Fala para mim. Como é que você fica? Dircilene disse, eu fico triste. A Rosângela Machado disse que fica triste. Luciana Castellani também disse que fica triste. A Bruval disse, colocou com raiva, arrependida, me sinto usada. A Elane disse, muita tristeza. Cláudia disse, eu fico triste, mas não perco a esperança. O Charles disse, eu fico triste demais, decepcionado. Como é que vocês se sentem, né? Quando você tem uma atitude boa para alguém, você faz o bem para alguém, a pessoa não corresponde. Hein? A Cristiane disse, decepcionada. A Andréia Grazia colocou triste. O sentimento aqui nosso é tristeza, né, amigos? É tristeza. A Luísa Soares disse também que se sente triste. Enfim, esses são os sentimentos que temos. A Daniele Queiroz colocou chateada. Pois é, meus amigos, não é fácil. Não é fácil. Hoje eu queria falar com vocês sobre uma vida de gratidão. Parece ser um pouco estranho a gente falar no momento que a gente está vivendo, né? Falar sobre gratidão. Não parece? Parece que não combina muito, né? A sensação que dá, né? Falar de gratidão no momento que a gente está vivendo. Como assim, né? Como assim? Bom, meus amigos, deixa eu dizer para vocês o seguinte. Deixa eu dizer uma coisa importante para todos vocês. A ingratidão, ela é um perigo. A ingratidão é um perigo que ronda a vida do ser humano. A ingratidão é fruto de uma insatisfação constante com as coisas que nós já alcançamos e já recebemos. E o que é ingratidão, amigos? O que é ingratidão? Segundo o dicionário, ingratidão é característica de uma pessoa estéril, desagradável, que não correspondeu às expectativas. Ingratidão é qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. Ingratidão é ausência de gratidão. Ingratidão é ausência de gratidão. E eu coloquei aqui para vocês o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Eu coloquei para vocês, eu fixei no Facebook e no Instagram, só para vocês anotarem. O apóstolo Paulo, ele diz assim, eu quero que vocês tenham em tudo motivos para dar graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
Também sou grato a Deus pela sua vida, Marcelo Almeida. Você é um amigão muito querido. É isso mesmo, alguém falou de estéril, é uma analogia, isso mesmo. O ingrato é uma pessoa estéril. Apenas uma analogia, isso mesmo. Mas o apóstolo Paulo, eu vou repetir o que ele diz, palavras de Paulo. Ele diz assim: eu quero que vocês tenham em tudo motivos para dar graças, em tudo. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agora, muitas vezes, meus amigos, nós fazemos às vezes 10 favores para uma pessoa, mas se negamos o 11º, essa pessoa se esquece de tudo que nós fizemos por ela. O ser humano é assim, né? Nós vivemos num mundo tão egoísta que o que parece que prevalece não são as boas recordações, são as más lembranças. São as más lembranças. Isso acontece nos relacionamentos, isso acontece dentro de casa, isso acontece na vida conjugal, né? Às vezes, um casal se separa, por exemplo, e não é capaz de trazer à memória as lembranças boas. Às vezes se separa por uma situação que aconteceu, mas não é capaz de trazer à memória, puxa, uma vida boa que tiveram juntos. Quantas coisas boas aconteceram? Porque a gente parece que a gente não é tão egoísta, e a gente vive num mundo tão egoísta que o que prevalece não são as boas recordações, são as más lembranças. Isso é muito ruim, gente, é muito ruim. Mas há uma figura que tem que ser básica na nossa vida como homens e mulheres de Deus. Você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Existe uma figura que tem que ser básica na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Qual é essa figura? A gratidão. Expressar gratidão, gente, é uma virtude. E o que é gratidão? Eu falei de ingratidão. O que é ingratidão, primeiro, né? Mas o que é a gratidão? Os dicionários dizem que gratidão é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio ou um favor. Isso é gratidão, amigos. Isso é gratidão. Agora, diante das dificuldades de viver nesse mundo, cada vez mais se torna difícil encontrar corações gratos. E corações gratos a Deus. São diversas as justificativas que se tem para não ser grato, né? São diversas as justificativas. Como, por exemplo, como ser grato a Deus diante de tanta crise que vivemos? Como ser grato a Deus diante desta pandemia que estamos vivendo? Como ser grato a Deus diante de tantos problemas que eu tenho enfrentado? Não é? Justificativa a gente tem de monte para não ser grato. Basta acontecer um problema e as coisas boas que aconteceram com você. Mas basta ter um problema, pronto. A gente já não encontra mais motivos para ser gratos. E a ingratidão, deixa eu dizer para vocês, a ingratidão é um espírito pagão depravado dos últimos tempos. Anote isso. Vou repetir para você. A ingratidão é um espírito pagão depravado dos últimos tempos. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 3, 1 a 5. Depois eu vou citar aqui alguma coisa, mas leia depois melhor, anote. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. O apóstolo Paulo, ele disse que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, serão avarentos, serão jactanciosos, serão arrogantes, serão blasfemadores, serão desobedientes aos pais e serão ingratos. O apóstolo Paulo disse isso. Portanto, gente, o espírito que mais dói o coração de Deus é o espírito da ingratidão. Por quê? Porque é um espírito mundano dos últimos tempos. Então, gente, em nossa sociedade, a gratidão é uma virtude
raríssima, raríssima. E quando Paulo aqui nos ensina a em tudo dar graças por causa de Jesus Cristo, ele está dizendo que é a Deus que nós devemos a nossa vida. É a Deus que nós devemos o nosso sustento. É a Deus que nós devemos o que somos. Então nós precisamos ter um espírito de gratidão para com Deus e para com tudo aquilo que Ele tem feito. Todos nós aqui, sem exceção, os meus amigos do Facebook e os meus amigos do Instagram, todos nós, sem exceção, temos muitos motivos para dar graças a Deus. E é assim que eu e você devemos viver. É assim que nós devemos viver. Então, ao examinar melhor o que significa a palavra tudo no texto, que Paulo está falando que nós devemos ser gratos a Deus, né? Ele diz lá o texto, eu quero que vocês tenham em tudo, ele diz, motivos para dar graças. Ele está dizendo em tudo. Então, ao examinar melhor o que é que significa a palavra tudo, Paulo, ele está dizendo que em todas as circunstâncias, sejam boas ou não, sejam prazerosas ou não, nós precisamos aprender a dar graças. É isso que ele está falando, porque apesar de nós enfrentarmos dificuldades, apesar de nós enfrentarmos tempos difíceis, eu creio que todos nós aqui estamos vivendo esse tempo, mas ainda assim nós podemos ser gratos pela presença de Deus e pelo bem que Ele fará em meio às dificuldades. O apóstolo Paulo nos ensina sobre contentamento, gente. Filipenses 4:11. Paulo diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto eu sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele encerra dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Veja que Paulo, ele mostra nesses versículos que ele sabia como permanecer contente e grato. Quer tivesse abundância, quer estivesse passando necessidades. Ele sabia permanecer grato a Deus. Sabe, gente, o segredo estava em aproveitar o poder de Jesus para obter a força necessária durante as provações. Esse era o segredo de Paulo. Paulo podia viver com alegria, porque ele compreendia a vida sob o ponto de vista de Deus. Isso faz a diferença. Ele era feliz aos olhos de Deus. Você sabia que você pode ser feliz aos olhos de Deus e não ser feliz aos olhos dos homens? E você sabia que você pode ser feliz aos olhos dos homens e não ser feliz aos olhos de Deus? Porque a felicidade, segundo Deus, tem outros parâmetros. É outra coisa. Inclusive eu vou falar com vocês nas minhas lives, eu tenho uma série de mensagens falando sobre felicidade segundo Deus. O que significa ser feliz segundo Deus? É uma série que eu estou aqui já esquematizando, preparando para poder falar com vocês, já em breve. Então Paulo, ele se concentrava naquilo que era a sua obrigação fazer, e não naquilo que ele pensava que ele deveria ter. Paulo estabelecia corretamente as suas prioridades. E ele era grato por tudo que Deus lhe havia concedido. Paulo, ele desconsiderava aquilo que não era essencial para poder se concentrar naquilo que era eterno. Gente, infelizmente, há pessoas que só encontram amarguras em todas as experiências na vida. Não é verdade? Para essas pessoas tudo é ruim, tudo é difícil, tudo é chato, tudo é complicado, nada serve, nada presta. O mundo é preto e branco, não é colorido, é cinza. Há pessoas, gente, que só conseguem ver um problema pelo seu lado mais negativo. Não é verdade?
Está na hora da gente pedir para Deus que tire, olha só, que tire de dentro de nós a tendência de nós sermos sempre negativos. Que Deus faça isso com você hoje. Tire essa tendência que há de repente no seu coração de ver tudo pelo lado negativo. E quando você começa a olhar as coisas só pelo lado negativo, você acaba tendo aquele espírito de autocomiseração, sabe? Ah, coitadinho de mim, eu sou um sofredor. Olha como a vida é para mim. Olha só as minhas lutas, olha as minhas crises, olha as minhas perdas, né? E com isso você deixa de ser grato. Sabe, quando os nossos corações estão cheios de gratidão, nada que Deus nos envie parecerá tão desagradável. Se o coração está pesaroso e triste, irmãos, nós devemos adoçar a nossa aflição com a gratidão. Seu coração está pesaroso, está triste, está abatido? Então adoce essa sua aflição com gratidão. Se a nossa alma está sobrecarregada, vamos iluminar os nossos fardos. De que maneira? Cantando louvores a Deus. Se nós estamos nos sentindo desanimados e sem esperança, vamos expulsar nossa desilusão, plantando gratidão no coração. Se a enfermidade, amigos, se a enfermidade nos abate, vamos crescer espiritualmente agradecendo ao Senhor por nos amar o suficiente e ter o melhor para nós, para a nossa vida. Eu pergunto para você, como é que você tem enfrentado os momentos amargos que a vida oferece, hein? Como é que você tem enfrentado os momentos difíceis que a vida tem oferecido? Como tem sido os seus dias? Como você tem enfrentado as dores, as tristezas? Alguém já disse que nem tudo são flores, não é? Nem tudo são flores, é uma verdade. É uma verdade, nós sabemos que isso é uma grande verdade. Muitas vezes nós temos que lidar com os espinhos e o resultado pode ser doloroso. E qual é a nossa reação? A questão, amigos, não são os problemas que nós enfrentamos, mas é como nós enfrentamos os problemas. Aí está o segredo. Qual é a sua reação? Qual é a nossa reação? Nós nos queixamos pelos ferimentos que a vida nos oferece? Ou mantemos a alegria que temos experimentado na presença de Deus? Eu pergunto para você, qual é a sua reação diante das lutas que você está vivendo? Você fica se queixando pelos ferimentos que a vida ofereceu a você? Pelas pedras que você encontrou no meio do caminho? Ou você mantém a alegria que você tem experimentado na presença de Deus? Porque a Bíblia diz que é na presença de Deus que há plenitude de alegria. Você quer viver uma vida de uma alegria verdadeira, segundo Deus? Uma alegria segundo Deus, não segundo os homens, mas segundo Deus, é na presença dele que você vai obter essa alegria. Sabe, gente, um coração agradecido faz o rosto brilhar em meio à turbulência. Um coração agradecido faz a alma regozijar-se mesmo diante dos fracassos. Um coração agradecido faz-nos enxergar o céu, ainda que as decepções nos induzam a andar de cabeça baixa. Um coração agradecido nos enche de alegria, e a alegria do Senhor nos fortalece, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor renova as nossas forças. Agora, vamos lá. Como é que então a gente consegue ter um coração agradecido? Você diz assim, poxa, Ronaldo, eu quero ter um coração agradecido. Como é que eu consigo? Vamos lá? 3 coisas, vou deixar para o seu coração. 3 ideias boas aqui, vou deixar para o teu coração. Você quer anotar? Primeiro, como ter um coração agradecido? Essa é a pergunta. Como ter um coração agradecido? Primeiro, reconheça os feitos de Deus no passado. A gente tem que reconhecer os feitos de Deus no passado. O que não é muito comum nos dias de hoje, né?
que não é muito comum. Porque muitos buscam a Deus desesperadamente nos momentos de necessidades. Porém, depois que alcançam as bênçãos, esquecem o abençoador. Não é verdade? Quantas pessoas... Gente, olha, como eu estou em igreja já há muito tempo na minha vida, desde que eu nasci, eu vi gente sendo abençoada por Deus, gente que chegou na igreja quebrada. Pessoas que chegaram falidas, quebradas. E Deus ali transformou a vida da pessoa, abriu portas, né? A vida da pessoa deu uma guinada, mudou, Deus respondeu orações. E aí, depois que a pessoa foi abençoada, saiu fora. A pessoa se esqueceu do abençoador. Ela queria as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. É muito triste isso. É muito triste isso. É muito triste, queridos. Nós precisamos, deixa eu dizer para vocês, nós precisamos reconhecer os feitos de Deus no passado. A palavra de Deus, meus amigos, nos mostra que nós devemos, sim, ser gratos pelo favor recebido. Inclusive foi aquilo que Davi, ele fez, né? Foi o que Davi fez e orientou o povo também a fazer quando ele trouxe a Arca da Aliança de volta à tenda. 1 Crônicas 16:12, anote. 1 Crônicas 16:12. Davi disse assim: lembrai-vos das maravilhas que o Senhor fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Olha o que Davi está falando quando ele trouxe a Arca da Aliança de volta à tenda. Lembrai-vos das maravilhas que o Senhor fez, dos seus prodígios, dos seus milagres, das suas obras, dos juízos da sua boca. Aí em outro texto, nós encontramos um povo que retornava do cativeiro babilônico, dizendo, lá no Salmo 126, versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então vejam, em ambos os casos, nós percebemos a manifestação de gratidão ao reconhecerem os feitos de Deus. E por isso eles puderam adorar. O que Deus já fez por você no passado? Hein? Pergunto. Será que você consegue trazer a sua memória? Lá no seu álbumzinho de fotografias, você consegue trazer à sua memória aquilo que Deus já fez por você no passado? Então, deixa eu dizer para você, a primeira coisa que nós estamos aprendendo aqui, a primeira verdade, o primeiro princípio de como ter um coração agradecido é reconhecer os feitos de Deus no passado. O que Deus fez por mim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, Ele fez por nós, Ele tem feito e Ele vai fazer. Por isso nosso coração se enche de alegria. Reconheça os feitos de Deus. Reconheça as obras de Deus na sua vida no passado. O que Deus fez até aqui na sua vida? Segundo, anote. Reconhecer o cuidado de Deus no presente. Reconhecer o cuidado de Deus no presente. Ah, Ronaldo, está difícil. Como é que eu vou reconhecer o cuidado de Deus no presente? Eu perdi um familiar, eu perdi um amigo. Ah, eu entrei num problema financeiro muito grande. Gente, muitos não valorizam o tempo presente porque são ingratos para com Deus. Acham que são suficientemente capazes para dispensarem o cuidado de Deus em seu favor. E com isso, atribuem algumas conquistas a si próprio. Mas a Bíblia diz, meus amigos, a Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18, a Bíblia diz assim: não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não diga. Por quê? Por que a gente não deve dizer? Porque a Bíblia mesmo responde, Tiago 1,17. Tiago 1,17. Por quê? Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de cima, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.
Então tudo que nós temos recebido, meus amigos queridos, tudo que a gente tem recebido tem origem no amor de Deus e no seu cuidado para conosco. E nós precisamos nesta noite reconhecer o favor do Senhor na nossa vida. Reconheça. Reconheça. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a palavra de Deus diz que 10 leprosos, lembra dessa situação? Lembra dessa história? 10 leprosos receberam a bênção de Deus. Eles foram curados. Mas o que aconteceu? Um apenas voltou para agradecer, o samaritano. Aquele homem considerou ser prioridade agradecer a quem lhe tinha feito bem. O profeta Samuel, meus amigos, o profeta Samuel nos dá o exemplo de gratidão. Ele soube ser grato ao reconhecer o cuidado de Deus. Ele fez questão de demonstrar isso quando ele enfrentou os filisteus e obteve vitória. E ele tributou isso a Deus e, como prova, ele ergueu um altar em Mispá e Sem. E ele chamou aquele lugar assim, Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Ebenezer. Sabe o que significa Ebenezer? Significa pedra de ajuda ou gratidão. É um termo em hebraico. Pedra de ajuda. Ebenezer, pedra de ajuda ou gratidão, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Lindo isso, né? Linda figura. Portanto, meus amigos, não esqueçamos o cuidado de Deus em nosso favor, porque Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Ele continua trabalhando, Ele não esqueceu de você. Ele está trabalhando no presente, Deus não está dormindo. Jesus disse isso, meu Pai trabalha, eu também trabalho, Jesus disse, meu Pai continua trabalhando. Ele não parou. O olhar de Deus está na sua direção, você pode ter plena convicção disso. Nós devemos nos lembrar, meus amigos, daquilo que escreveu o profeta Isaías a respeito do cuidado de Deus por nós. O que ele disse? Isaías 41:13. Sabe o que ele disse? Porque eu, o Senhor teu Deus, disse o Senhor, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, porque eu te ajudo. Traga à sua memória o cuidado de Deus para com você. Tá difícil? Tá, eu sei que tá. Tá complicado? A pressão tá grande? A tristeza tá batendo no peito? Mas saiba de uma coisa, a palavra de Deus para você é: eu, o Senhor, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Eu te ajudo. Então, amigos, bom, primeiro, como eu disse para vocês aqui, como é que a gente tem um coração agradecido? Como ter? Primeiro, reconhecendo os feitos de Deus no passado, aquilo que Ele fez na nossa vida no passado. E quantos milagres experimentamos, hein? Se eu abrir um espaço aqui para você contar os milagres que Deus realizou na sua vida, você vai ter muita coisa para falar. Muitos livramentos você recebeu. Eu passaria aqui a noite toda falando de muitos milagres que eu já experimentei na minha vida. Né? Agora, nós aprendemos em segundo, como ter o coração agradecido. Primeiro é lembrando dos feitos de Deus no passado. O segundo é reconhecendo o cuidado de Deus no presente. Ele está cuidando de nós. Mesmo que você pense que não. Isso não vai mudar. O cuidado de Deus está presente. O fato de você estar vivo aqui comigo nessa live, o cuidado de Deus está sobre a sua vida. E terceiro, como é que a gente tem um coração agradecido? Anote aí. Anote, por favor. Reconheça a direção de Deus para o futuro. Reconheça a direção de Deus para o futuro. Então veja bem, primeiro, reconheça os feitos de Deus no passado. Segundo, reconheça o cuidado de Deus no presente. E agora, terceiro, reconheça a direção de Deus para o futuro. Gente, quem realmente crê em Deus, sabe que Ele é fiel. Se você crê em Deus realmente, você sabe que Ele é fiel e que Ele cumpre com o que diz.
e que Ele cumpre os seus propósitos na sua vida, mesmo que esteja passando por circunstâncias adversas. Jó, na Bíblia, Jó, em meio a todas as suas adversidades, em meio a todos os problemas, as adversidades, ele reconheceu que Deus estava na direção, no controle, e tinha um futuro vitorioso para ele, ao ponto dele mesmo declarar: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor. Jó 19, 25. Anote aí, Jó 19, 25. Porque eu sei que meu Redentor vive, disse Jó, e por fim se levantará em meu favor. Alguém disse aqui, ó, que às vezes fica travando, né, a Lê Lima. Coloca no 4G, não usa Wi-Fi de casa ou de algum lugar, coloca sempre no 4G que fica melhor. Uma dica para vocês. Coloca no 4G que fica mais estável, não fica travando. Mas veja Jó. Jó prosseguiu firme, gente. Ele disse: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. E Jó, ele permaneceu firme, ele prosseguiu firme, reconhecendo que Deus era com ele e crendo que o melhor de Deus para a sua vida ainda estava por vir, como veio, como aconteceu. Porque lá no capítulo 42 de Jó, né? 42, versículo 12, a Bíblia diz que assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele foi mais abençoado do que o primeiro estado dele. Por que isso, gente? Porque ele prosseguiu firme, reconhecendo que Deus estava com ele, crendo que Deus tinha o melhor para a vida dele, o melhor para a sua vida ainda estava por vir. Meus amigos, sabe, gente, enquanto para muitos o futuro traz incertezas, inseguranças, nós temos a garantia da palavra de Deus. Nós temos a garantia na palavra de Deus. O Salmo 48 traz com eficácia tremenda, gente, um grande reconhecimento da direção de Deus para o nosso futuro, onde o salmista se expressa da seguinte forma. Ele diz assim, Salmo 48, versículo 14, ele diz assim: porque este Deus é o nosso Deus para sempre, Ele será o nosso guia até a eternidade. Anote esse texto, por favor, anote esse texto. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, e Ele será o nosso guia até a eternidade. Aleluia. Eu quero concluir com vocês aqui esse pensamento dessa noite. Quero concluir dizendo o seguinte: veja só que interessante o que um poeta disse. Um poeta escreveu o seguinte: eu pedi forças, ele diz assim, eu pedi forças, que o pastor Silas está aqui. Ô meu amigo Silas, um beijão para você, meu mano, que bom te ver aqui, viu? Você é muito querido, amo sua vida e toda a turminha boa daí, de Indaiatuba, gente querida. Mas vamos lá, gente, vamos encerrar aqui. Olha só o que um poeta disse. Ele escreveu assim: eu pedi forças e Deus me permitiu ter dificuldades para me tornar forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu alguns problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu um cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu pessoas com problemas para serem ajudadas. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi tudo o que pedi, mas recebi tudo o que precisava. Por isso, muito obrigado, Senhor. Olha só, gente. Portanto, deixa eu concluir a ideia aqui que nós comentamos nessa noite. Não viva reclamando por causa de lutas e dificuldades. Seja grato a Deus por tudo que dele você tem recebido, para que a sua vida seja um efetivo testemunho da palavra de Deus. E mesmo que a situação não esteja boa, saiba que existe um Deus que é maior que tudo, inclusive maior do que os seus problemas. E este é o nosso desafio. Qual é o desafio desta noite? Dar graças em tudo e por tudo. Dar graças em tudo e por tudo.
Sempre há algo bom para compensar uma situação difícil na nossa vida. Sempre, sempre. Nós podemos concluir que só os corações gratos a Deus desenvolvem essas atitudes que nós mencionamos aqui, reconhecendo os feitos de Deus no passado, gozando do cuidado de Deus no presente e assim tendo certeza do futuro. As 3 coisas que falamos. Então, gente, será gerado em nós o coração de verdadeiros adoradores que se prostram diante do Pai, que é digno de ser adorado. Pergunto, como é que você viveu até hoje? Como é que você tem vivido seus dias? Qual é o desafio? Transforme a sua vida numa vida de gratidão a Deus a partir de hoje. Comece hoje. Comece agora. Fazer um exercício, eu quero fazer um exercício com você aqui neste final de live, de gratidão a Deus. Mas começa hoje. Você pode começar também olhando para o seu lado e começando a agradecer alguém na sua casa, agradecer alguém na sua comunidade, agradecer o seu pastor, agradecer o seu amigo. Agradecer. Isso vai fazer bem para os outros e vai fazer bem para você mesmo. E claro, e seja grato ao Senhor. E você vai ver que a sua vida vai ser outra coisa. Vou repetir, seja grato a Deus e você vai ver que a sua vida vai ser outra coisa, que não tem nada a ver com bênção material e com riquezas. Não, mas você terá uma vida significativa, onde o seu coração vai ser saciado com a presença de Deus a cada dia. Então, queridos, nós nunca devemos nos esquecer da bondade de Deus para conosco. Não se esqueça. Nem sermos ingratos pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. E eu encerro citando o Salmo 103, versículo 1 e 2. Anote, Salmo 103, versículo 1 e 2. O salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Vamos colocar isso em prática hoje? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aqui está o desafio. A Bíblia diz, tem um texto que diz o seguinte, que pela manhã nós devemos nos lembrar da misericórdia de Deus e à noite nos lembrarmos da sua fidelidade. Interessante, né? De manhã a misericórdia, à noite a fidelidade. Por que de manhã a misericórdia? Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. O fato de você levantar, acordar, é por causa da misericórdia de Deus que se renovou sobre a sua vida. Mas a Bíblia diz que à noite nós devemos nos lembrar da fidelidade de Deus. Por quê? Porque antes da gente dormir, e é o desafio que você vai fazer, dar uma tarefa para você hoje, quando você for dormir, colocar a cabeça no travesseiro, diga: Deus é fiel. Ele foi misericordioso comigo pela manhã, e à noite Ele se manteve fiel. Se eu estou aqui, tudo que eu estou atravessando, tudo que eu estou vivendo, as lutas que eu tenho enfrentado nesses dias, o Senhor tem sido fiel. O Senhor tem me guardado. O Senhor tem me preservado. A boa mão dele tem estado sobre a minha vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então faça esse exercício hoje, quando você for dormir. Faça esse exercício. Louve a Deus. E diga: obrigado pela tua misericórdia que foi demonstrada pela manhã. E à noite, Pai, obrigado pela tua fidelidade. Eu te agradeço. E aí você vai dormir em paz, com o seu coração cheio da presença de Deus e muito agradecido. Amém, meus amigos? Que assim seja, que essa palavra fique guardada no seu coração. Como disse o apóstolo Paulo, que nós lemos aqui no início da mensagem, 1 Tessalonicenses 5,18, eu quero que vocês tenham em tudo motivos para dar graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Eu quero orar junto com vocês aqui. Vamos orar, amigos, vamos orar.
Pai, eu te agradeço e eu te louvo, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor é fiel e a tua fidelidade ela dura de geração em geração. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós estamos aqui por causa da tua misericórdia e por causa da tua fidelidade. Ô Senhor, como mesmo disse Davi, e nós meditamos hoje, que nós devemos nos lembrar das maravilhas que o Senhor fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. E nós nessa noite queremos trazer à nossa memória as maravilhas que o Senhor fez na nossa vida até hoje, dos prodígios, dos milagres, dos juízos da sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Como dizia, Senhor, como dizia o salmista lá no Salmo 126, versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Puxa, que alegria, Senhor, nós estarmos diante do Senhor reconhecendo aquilo que o Senhor fez no passado, na nossa vida, e tem feito no presente e fará no futuro. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor tem sido bom para conosco, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do céu, vem de cima, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra diz, o Senhor diz para nós nessa noite, eu sou o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas porque eu te ajudo. Oh, Pai, te agradecemos porque isso traz um conforto para nós, para o futuro, sabendo que o Senhor vai estar conosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. E como disse Jó, mesmo na sua dificuldade, porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Nós sabemos, somos agradecidos, porque o Senhor vai se levantar em nosso favor. Sabemos disso. E assim como foi com Jó, assim será na nossa vida. Com Jó, a tua palavra diz que o Senhor o abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Assim vai ser na nossa vida, assim vai ser na nossa família, na nossa casa, em nossa comunidade. Vai ser assim, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, como dizia o salmista. Ele será o nosso guia até a eternidade. Nós cremos nisso, nós cremos nesta verdade. Tomamos posse, Senhor, desta verdade. Abençoa os meus amigos, os de perto, os de longe, os da comunidade da graça, os de outras congregações, que eles sejam tocados, abençoados, fortalecidos. A tua boa mão esteja cobrindo, salvando, livrando, protegendo, guardando. Ou em nome do Senhor Jesus, que nenhum mal chegue à casa dos meus irmãos. Tua graça e o teu favor esteja presente continuamente sobre a vida de cada um deles, dando livramentos poderosos, Pai. Eu oro e eu te agradeço. Dá-nos uma noite boa, uma noite de descanso, um final de semana abençoado, em nome do Senhor Jesus. Nas nossas comunidades, ao estarmos participando dos cultos neste final de semana, que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, e nós vamos te dar graças em todas as coisas, porque esta é a vontade do Senhor para a nossa vida. É assim que nós queremos viver, num estilo de vida de gratidão. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Que assim seja, no nome santo e poderoso de Jesus. Aleluia. Amém.